Capítulo 11. Da prejudicialidade. Artigo 163. Consideram-se prejudicados. Inciso 1. A discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado, ou rejeitado, na mesma sessão legislativa, ou transformado em diploma legal. Inciso 2. A discussão ou a votação de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, inciso com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Inciso 3. A discussão ou a votação de proposição apensa quando a aprovada for idêntica ou de finalidade oposta à pensada. Inciso 4. A discussão ou a votação de proposição apensa quando a rejeitada for idêntica à pensada. Inciso 5. A proposição, com as respectivas emendas, que tiver substitutivo aprovado, ressalvados os destaques. Inciso 6. A emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeitada. Inciso 7. A emenda em sentido absolutamente contrário ao de outra, ou ao de dispositivo, já aprovados. Inciso 8. O requerimento com a mesma, ou oposta, finalidade de outro já aprovado. Inciso 9. Os requerimentos destinados ao adiamento da discussão ou da votação, quando se seguirem a rejeição do requerimento de retirada da proposição da ordem do dia. Inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Artigo 164. O presidente da Câmara ou de comissão, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado, declarará prejudicada a matéria pendente de deliberação. Inciso 1. Por haver perdido a oportunidade. Inciso 2. Em virtude de prejulgamento pelo plenário ou comissão, em outra deliberação. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a declaração de prejudicialidade será feita perante a Câmara ou comissão, sendo o despacho publicado no Diário da Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. Da declaração de prejudicialidade poderá o autor da proposição, no prazo de 5 sessões a partir da publicação do despacho, ou imediatamente, na hipótese do parágrafo subsequente, interpor recurso ao plenário da Câmara, que deliberará, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 3º. Se a prejudicialidade, declarada no curso de votação, disser respeito à emenda ou dispositivo de matéria em apreciação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania será proferido oralmente. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 4º. A proposição dada como prejudicada será definitivamente arquivada pelo presidente da Câmara. Capítulo 12. Da discussão. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 165. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em plenário. Parágrafo 1º. A discussão será feita sobre o conjunto da proposição e das emendas, se houver. Parágrafo 2º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Artigo 166. A proposição com a discussão encerrada na legislatura anterior terá sempre a discussão reaberta para receber novas emendas. Artigo 167. A proposição com todos os pareceres favoráveis poderá ter a discussão dispensada por deliberação do plenário, mediante requerimento de líder. Parágrafo único. A dispensa da discussão deverá ser requerida ao ser anunciada a matéria e não prejudica a apresentação de emendas. Artigo 168. Excetuados os projetos de código, nenhuma matéria ficará inscrita na ordem do dia para discussão por mais de 4 sessões, em turno único ou primeiro turno, e por 2 sessões, em segundo turno. Parágrafo 1º. Após a primeira sessão de discussão, a Câmara poderá, mediante proposta do presidente, ordenar a discussão. Parágrafo 2º. Aprovada a proposta,
cuja votação obedecerá ao disposto na primeira parte do parágrafo 1º do artigo 154, o presidente fixará a ordem dos que desejam debater a matéria, com o número previsível das sessões necessárias e respectivas datas, não se admitindo inscrição nova para discussão assim ordenada. Artigo 169. Nenhum deputado poderá solicitar a palavra quando houver orador na tribuna, exceto para requerer prorrogação de prazo, levantar questão de ordem, ou fazer comunicação de natureza urgentíssima, sempre com permissão do orador, sendo o tempo usado, porém, computado no de que este dispõe. Artigo 170. O presidente solicitará ao orador que estiver debatendo matéria em discussão que interrompa o seu discurso, nos seguintes casos. Inciso 1. Quando houver número legal para deliberar, procedendo-se imediatamente à votação. Inciso 2. Para leitura de requerimento de urgência, feito com observância das exigências regimentais. Inciso 3. Para comunicação importante à Câmara. Inciso 4. Para recepção de chefe de qualquer poder, presidente da Câmara ou Assembleia de país estrangeiro, ou personalidade de excepcional relevo, assim reconhecida pelo plenário. Inciso 5. Para votação da ordem do dia, ou de requerimento de prorrogação da sessão. Inciso 6. No caso de tumulto grave no recinto, ou no edifício da Câmara, que reclame a suspensão ou levantamento da sessão. Seção 2. Da inscrição e do uso da palavra. Subseção 1. Da inscrição de debatedores. Artigo 171. Os deputados que desejarem discutir proposição incluída na ordem do dia devem inscrever-se previamente na mesa, antes do início da discussão. Parágrafo 1º. Os oradores terão a palavra na ordem de inscrição, alternadamente a favor e contra. Parágrafo 2º. É permitida a permuta de inscrição entre os deputados, mas os que não se encontrarem presentes na hora da chamada perderão definitivamente a inscrição. Parágrafo 3º. O primeiro subscritor de projeto de iniciativa popular, ou quem este houver indicado para defendê-lo, falará anteriormente aos oradores inscritos para seu debate, transformando-se a Câmara, nesse momento, sob a direção de seu presidente, em comissão geral. Artigo 172. Quando mais de um deputado pedir a palavra, simultaneamente, sobre o mesmo assunto, o presidente deverá concedê-la na seguinte ordem, observadas as demais exigências regimentais. Inciso 1. Ao autor da proposição. Inciso 2. Ao relator. Inciso 3. Ao autor de voto em separado. Inciso 4. Ao autor da emenda. Inciso 5. A deputado contrário à matéria em discussão. Inciso 6. A deputado favorável à matéria em discussão. Parágrafo 1º. Os deputados, ao se inscreverem para a discussão, deverão declarar-se favoráveis ou contrários à proposição em debate, para que a um orador favorável suceda, sempre que possível, um contrário, e vice-versa. Parágrafo 2º. Na hipótese de todos os deputados inscritos para a discussão de determinada proposição serem a favor dela ou contra ela, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem de inscrição, sem prejuízo da precedência estabelecida nos incisos 1 a 4 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. A discussão de proposição com todos os pareceres favoráveis só poderá ser iniciada por orador que a combata. Nesta hipótese, poderão falar a favor oradores em número igual ao dos que a ela se opuseram. Subseção 2. Do uso da palavra. Artigo 173. Anunciada a matéria, será dada a palavra aos oradores para a discussão. Artigo 174. O deputado, salvo expressa disposição regimental, só poderá falar uma vez e pelo prazo de 5 minutos na discussão de qualquer projeto, observadas, ainda, as restrições contidas nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1º. Na discussão prévia só poderão falar o autor e o relator do projeto e mais 2 deputados, um a favor e outro contra. Parágrafo 2º. O autor do projeto e o relator poderão falar 2 vezes cada um, salvo proibição regimental expressa. Parágrafo 3º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 4º.
Qualquer prazo para uso da palavra, salvo expressa proibição regimental, poderá ser prorrogado pelo presidente, pela metade, no máximo, se não se tratar de proposição em regime de urgência ou em segundo turno. Parágrafo 5º. Havendo 3 ou mais oradores inscritos para a discussão da mesma proposição, não será concedida prorrogação de tempo. Artigo 175. O deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá: Inciso 1. Desviar-se da questão em debate. Inciso 2. Falar sobre o vencido. Inciso 3. Usar de linguagem imprópria. Inciso 4. Ultrapassar o prazo regimental. Inciso 5. Falar em sentido diverso daquele para o qual se inscreveu, sob pena de ser-lhe retirada a palavra. Inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Subseção 3. Do à parte. Artigo 176. A parte é a interrupção, breve e oportuna, do orador para indagação, ou esclarecimento, relativos à matéria em debate. Parágrafo 1º. O deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão, devendo permanecer de pé ao fazê-lo. Parágrafo 2º. Não será admitido à parte. Inciso 1. A palavra do presidente. Inciso 2. Paralelo a discurso. Inciso 3. A parecer oral. Inciso 4. Por ocasião do encaminhamento de votação. Inciso 5. Quando o orador declarar, de modo geral, que não o permite. Inciso 6. Quando o orador estiver suscitando questão de ordem, ou falando para reclamação. Inciso 7. Nas comunicações a que se referem o inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 66. Inciso com redação adaptada aos termos da Resolução nº 3, de 1991, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 3º. Os apartes subordinam-se às disposições relativas à discussão, em tudo o que lhes for aplicável, e incluem-se no tempo destinado ao orador. Parágrafo 4º. Não serão publicados os apartes proferidos em desacordo com os dispositivos regimentais. Parágrafo 5º. Os apartes só serão sujeitos à revisão do autor se permitida pelo orador, que não poderá modificá-los. Seção 3. Do adiamento da discussão. Artigo 177. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será permitido seu adiamento mediante requerimento assinado por líder, autor ou relator, observado em qualquer caso disposto no inciso 9 do caput do artigo 163 deste regimento, pelos seguintes prazos: caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 1. Nas proposições de tramitação urgente, uma seção, inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 2. Nas proposições de tramitação com prioridade, 3 sessões, inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 3. Nas proposições de tramitação ordinária e nas propostas de emenda à Constituição, 5 sessões. Inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 1º. O requerimento de adiamento de discussão de proposição em regime de urgência deve ser subscrito por 1/10 dos membros da Câmara ou por líderes que representem esse número. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 2º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 3º. Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só o será novamente ante a alegação, reconhecida pelo presidente da Câmara, de erro na publicação. Seção 4. Do encerramento da discussão. Artigo 178. O encerramento da discussão dar-se-á pela ausência de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou por deliberação do plenário. Parágrafo 1º. Se não houver orador inscrito, declarar-se-á encerrada a discussão. Parágrafo 2º. O requerimento de encerramento de discussão será submetido pelo presidente à votação,
desde que o pedido seja subscrito por 5/100 dos membros da Casa ou por líderes que representem esse número, se discutida a proposição por pelo menos 12 oradores, alternando-se, quanto possível, os oradores favoráveis e os contrários, e será permitido o encaminhamento da votação pelo prazo de 3 minutos, por um orador contra e um a favor. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 3º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 4º. A aprovação do requerimento de encerramento de discussão impede a apresentação ou implica a prejudicialidade, na mesma sessão, de requerimento de adiamento de votação, salvo se o relator reformular o parecer para promover alterações de mérito. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Seção 5. Da proposição emendada durante a discussão. Artigo 179. Encerrada a discussão do projeto, com emendas, a matéria irá às comissões que a devam apreciar, observado o que dispõe o artigo 139, inciso 2, e o parágrafo único do artigo 121. Parágrafo único. Publicados os pareceres sobre as emendas no Diário da Câmara dos Deputados e distribuídos em avulsos, estará a matéria em condições de figurar em ordem do dia, obedecido o interstício regimental,